Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento. Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772 Paulista. WhatsApp 19-99855-3031. E Mercadão dos Óculos, Rangel Pestana, 962. Entre a Benjamin e a Governador, WhatsApp 97803-4521. Elas na Pan. 9h01. Olá, bom dia. Terça-feira, 16 de janeiro. Está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches, aquela que estava morrendo de saudade de vocês e desse encontro que temos aqui todas as terças a partir das 9 da manhã. Sempre com bate-papo e muito conteúdo, especialmente para você, mulher contemporânea, que precisa e valoriza a informação de qualidade. Você fica comigo até às 10 da manhã, aqui na sua Jovem Pan News Piracicaba. Eu espero que você tenha tido um fim de ano maravilhoso, cheio de boas energias, na companhia de quem você ama. Como vocês devem ter percebido, pelo menos eu espero, né? Eu tirei uns dias de férias e estou retornando essa semana às minhas atividades aqui na Jovem Pan News. Descansar é bom, e a gente precisa, mas é um privilégio a gente sentir saudade do trabalho, daquilo que a gente se dedica a fazer, né? Eu estou muito feliz e grata por retornar e ter você na nossa audiência. Eu quero aproveitar para desejar a você um 2024 incrível, cheio de prosperidade, de saúde, sucesso, de amor, tá bom? Antes da gente começar o bate-papo de hoje, eu quero deixar o meu recadinho. Para ouvir a única emissora com notícias 24 horas de toda a região, baixa o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba. Você encontra ele na Play Store e na Apple Store, tá bom? É rapidinho, você acessa a gente bem direto. Muito bem, eu estou empolgada por fazer o primeiro programa Elas na Pan de 2024 com essa mulher fabulosa que aceitou meu convite para estar hoje aqui. Ela é piracicabana, viu, gente? Mas mora em São Paulo. Eu sou fã, totalmente fã do trabalho que ela realiza e da pessoa linda que ela é. Se você se interessa por assuntos relacionados ao universo plus size, gordofobia, imposição de padrões de beleza, fica aqui. Eu garanto que você vai adorar. Fica comigo. Eu sou Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. A minha convidada de hoje, abrindo esse primeiro Elas na Pan de 2024, eu vou ler o currículo dela para vocês, tá? Mas é só um pedacinho. Ela é doutora em comunicação e semiótica, é professora do curso de rádio, TV e internet da Universidade Cruzeiro do Sul e ela é pioneira no Brasil nas pesquisas dos processos elaborativos do corpo gordo e movimento plus size. Ela pesquisa também o imaginário social do corpo gordo na cultura brasileira e os processos de criação na comunicação das redes sociais e digitais. Eu estou falando aqui da professora Patrícia Assuf Nechar, que me dá a honra e a alegria da presença aqui no estúdio da Jovem Pan News Piracicaba. Bom dia, Patrícia, bem-vinda, obrigada por atender o convite. Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, obrigada, eu que agradeço o convite, principalmente num dia tão importante assim, que é abrindo os trabalhos do ano de 2024. Obrigada pelo convite. Pois é, o primeiro é sempre a gente escolhe a dedo. E a gente, né, conversou, já combinou o ano passado a sua vinda para cá, né, assim, coincidindo com a sua permanência aqui em Piracicaba por alguns dias. Aliás, eu queria que você falasse um pouco dessa sua piracicabanice. Eu até te mandei recentemente, eu conheci muito a mãe da Patrícia, a saudosa, maravilhosa Sônia Nechar. A gente fez aqui um Elas na Pan especial sobre a Escola da Mulher. Eu lembrei do trabalho que a sua mãe fazia aqui, né? Com o Instituto IACUF, Instituto de Atualização e Cultura Feminina, né? Exatamente. Fala um pouquinho das suas raízes piracicabanas, Patrícia. Eu sou filha de uma mulher muito forte, que ela tinha uma potência tremenda.
e abriu as portas aqui em Piracicaba, trazendo o Instituto de Atualização e Cultura para as mulheres. Eu lembro que assim, há 48 anos, se minha mãe estivesse viva e ainda com o Instituto de Cultura, ia fazer 48 anos. Que eu sei que ela começou 1 ano antes de eu nascer. E vendo pelo lado dos bastidores, né, sempre foi um processo muito difícil. Né? O que ela apresentava à sociedade para abrir as portas para as mulheres, principalmente em relação à cultura, trazendo professores universitários, discussões atuais sobre os seres humanos também, né? A cultura humana e mostrando para as mulheres que elas tinham um horizonte maior, além de fazer parte da família, né? Cuidar da família, cuidar das crianças, cuidar do marido. E esse era o papel da mulher anteriormente. Ainda é o papel da mulher. Ainda é vida. Ainda é o papel da mulher. Sendo, continua mas sendo. Não só, né? E é só que assim, daí minha mãe veio pra cá e mostrou, falou assim, olha, vocês são muito mais, vocês têm muito mais poder e potência para poder fazer isso. Para poder crescer, para poder estudar, entender melhor a vida e ver essa potência que é a mulher. E aí ela começou a enfrentar vários problemas, né, que ninguém contou sobre isso, ninguém fala sobre isso, que eu tô falando sobre os bastidores mesmo. De maridos que vinham questioná-la, falou assim, você tirou a minha mulher de casa, agora ela quer estudar, agora ela quer ter cultura, onde já se viu, a minha mulher não, minha mulher tem que ficar em casa cuidando de mim e das crianças, e da casa. Ela me contou várias vezes sobre isso, ela me falava e o quanto essa visão dela, né, ela era muito à frente do tempo dela, né, o quanto ela precisou realmente... os obstáculos que ela precisou transpor para poder continuar o trabalho dela, que era um trabalho puramente da alma dela, né? Não tinha, ela era uma advogada, sua mãe era advogada, assim como você também é advogada, né? Eu fiz direito, mas eu não. É uma área, eu sou radialista, eu sou formada em comunicação, fiz química aqui em Piracicaba, aqui no Anglo também, né, o técnico em química, fiz direito, mas não exerço direito, não gosto, nem tirei OAB, eu fiz por uma questão mais de, vou prestar concurso público, não, mas a minha raiz é comunicação, o meu amor é o que me move a comunicação. Está aqui falando no rádio. Aliás, você me contou que você está dirigindo um podcast. O Lilith Cast. Chama-se Lilith e fala exatamente sobre essas questões da mulher madura. Que é assim, ninguém fala sobre isso. Por exemplo, uma ginecologista eu achei incrível esse programa. Uma ginecologista foi falar sobre a questão do climatério e da menopausa. Coisas que são abafadas o tempo todo sobre a questão do corpo da mulher. E a questão de decisões da mulher. Por exemplo, a mulher decide não casar, ficar solteira, viver a solitude dela, não ter filhos. E isso é uma questão também social. Muito. Né? Uma cobrança fortíssima em cima da mulher, que ainda continua. Mas a gente vê as mulheres cada vez mais se apropriando, né, do seu poder de decisão, da sua autonomia. Falta muito ainda, a gente sabe. Falta. E aí é o que a gente está fazendo, trabalhando em prol disso. Mas o canal fala para a nossa audiência como é que acessa o podcast. O Lilith Cast, ele está no YouTube e no Instagram também. Bacana. Vocês podem, Lilith, LILITH, _cast. E tá lá. Bacana. Olha, acessem. Eu garanto para vocês que é papo inteligente, de conteúdo, de reflexão, como a gente procura trazer aqui no Elas na Pan. Eu abri a porta da rádio hoje para a Patrícia e falei, nossa, você tá parecida com a sua mãe. Para finalizar, e ainda como uma forma de homenagear a memória da Sônia, o que você herdou da Sônia, além de estar à frente do tempo? Porque você é pioneira no estudo do corpo gordo. O que mais você herdou da sua mãe? Nossa, Inquietude. Pergunta difícil.
Às vezes eu acho que eu sou tão parecida com meu pai. Seu pai. Em alguns momentos, assim. Mas, assim, eu acho que quem poderia responder isso são os meus irmãos, a minha tia. Mano, tia, um beijo. Você não fez essa reflexão? Bom, eu ainda não fiz essa reflexão porque, assim, eu acho que nessa questão de pioneirismo, de querer quebrar padrões, de mostrar, olha, não existe só isso no mundo. Você pode escolher ser o que você quer, o que você quiser. Eu acho que em relação a isso, eu sou parecida com a minha mãe. Só que minha mãe tinha algo que vai ser difícil de muitas pessoas conseguirem. Principalmente eu. Ela tinha um jogo de cintura, uma diplomacia, que eu falo, meu Deus do céu, da onde que vem esse poder, assim, essa sabedoria que ela tinha. E isso a gente perdeu. Eu não tenho esse jogo de cintura que ela tem, eu gostaria de ter. Isso é o que tornava ela única, possivelmente. Isso, com certeza. Patrícia, eu abri aqui falando, né, do teu potente currículo acadêmico e eu queria que você explicasse para a nossa audiência, começando bem do básico, porque não é todo mundo que sabe. Explica, comunicação, tudo bem. Explica o que é a semiótica. A semiótica é o estudo da linguagem. Então, assim, são pessoas que estudam o modo com que essa linguagem da comunicação, ela reflete e dentro da nossa sociedade ou para a próxima pessoa que está ouvindo a gente, por exemplo. Então, assim, às vezes até tem a ver, né, com a questão crítica da comunicação. Crítica é um modo de falar, né? Analítica, né? Não é a questão de crítica de falar de cri-cri, não, mas é a questão de estudo de como a linguagem, como a comunicação, o modo com que você fala chega ao seu receptor. E é isso que você fez em relação à questão da linguagem do corpo gordo, é isso? Você analisou a linguagem, como o corpo gordo é usado como linguagem na sociedade, na comunicação, dentro das mídias, né? Principalmente nas mídias. Hoje em dia que a gente está com o caso aí da Luísa Brunet, da Yasmin Brunet. A gente já vai falar sobre isso. Eu pedi para você definir isso, porque a partir daí a gente vai conversar um pouco sobre o seu trabalho, sobre as suas pesquisas, enfim, os caminhos que você trilhou e está trilhando, né? Porque é importante que as pessoas, né, que haja visibilidade, né, dessa questão das pessoas com o corpo gordo. Começando, até você falou, você olhou meu roteirinho de perguntas, queria começar por essa pergunta aqui. Há quem diga que defender o corpo gordo, né, defender o não preconceito, né, seja defender a negligência com a saúde. A gente sabe, sim, que a obesidade, ela causa doença. Ninguém está contestando isso. Não. Mas eu queria um pouco da sua análise. Como é que você deve ser muito questionada em relação a isso? Sim. Qual é o seu posicionamento em relação a isso, Patrícia? Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que colocar a seguinte questão. Eu estudo a questão social, esse corpo dentro da sociedade. Eu não estudo a questão médica. A questão médica está intrínseca, relacionada a isso. Só que, assim, a gente sabe que todo mundo precisa se cuidar. Não é questão de, está negligenciando o corpo gordo. O corpo magro também é negligenciado. Então, vamos por essa questão, né? Eu sei que é rasa, mas, mas a gente precisa pensar por aí. Eu estudo o local deste corpo gordo na sociedade. Por que ele é tão ressachado, ele é tão oprimido pelo fato de ter uma imagem diferente do que se considera natural, o normal, né? O que é o normal? É ter um corpo padrão. O que é ter um corpo padrão? Quem deu o padrão, Quem dá esse padrão? Quem dita esse padrão? E por que ele é tão rechaçado? E assim, se você não faz parte desse padrão, você é considerado um corpo doente. A mesma coisa um corpo muito magro. A pessoa muito magra, ela também é considerada doente. Né? Você fala assim, coitadinha, não come, tá raquítica. É assim que as pessoas falam. E a mesma coisa o corpo gordo. Esse aí,
né? Não se cuida, é relaxado. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Hoje em dia, até dentro da medicina, existem estudos que questionam essa questão da obesidade em si, de um corpo. Existem pessoas gordas, fortes, que elas têm uma saúde muito melhor do que pessoas magras, que pessoas que estão dentro de um padrão. Então, o que eu fiz? O meu estudo, ele é mais direcionado à questão da inclusão do corpo gordo dentro da sociedade, de uma questão de padrão de beleza, que eu acho que isso eu gostei muito de estudar, é uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto dessas questões das feminices, sou a favor, sim, de alguns procedimentos estéticos, até cirurgia plástica, por que não? E a gente tem que se cuidar, a gente tem que gostar da gente. Se alguma coisa me incomoda ou te incomoda, você aí que está ouvindo, não tem problema nenhum fazer uma cirurgia, fazer um botox, mas faça consciente do que você está fazendo. O que está acontecendo hoje, Cris, é que tem muita gente fazendo procedimentos estéticos sem necessidade e acabando prejudicando a saúde. Por quê? Por causa dessa busca desse padrão ideal de beleza que é inexistente. Quer dizer, ele até existe, mas você paga um preço muito caro por ele. Aliás, estava até aqui dentro do meu roteiro. Nós somos de um tempo em que esses padrões de beleza, eles nos eram impostos por meio da televisão, das revistas femininas, da propaganda, né? E hoje, eles vêm de forma mais avassaladora, pelo menos na minha concepção e no meu sentimento, pelas redes sociais, esses filtros, né? Que a gente às vezes até usa para tirar uma olheira, mas tem uns que... E aí a pessoa chega com a cara dela com filtro e fala pro médico, pro esteticista, olha, eu quero isso aqui, né? Você está estudando isso, né, Patrícia? As redes sociais, como estão interferindo na questão da autoestima? Na verdade, o que eu estou estudando, Cris, você está super certa, né? Essa questão da internet, pelo fato de a gente ter muito mais acesso à informação e à questão da imagem, o tempo todo a gente está vivendo essa questão da excesso de imagem, que antigamente era muito mais fácil. Você tinha revista e televisão, então eram poucas mídias que chegavam até a gente. E mesmo assim, essa busca incessante de padrão de beleza era forte. E a gente hoje tem muito mais canais de informação que trazem essas imagens pra gente, como a internet, por exemplo, Facebook, Instagram, TikTok, e isso começa a questionar a gente também, fala assim, meu Deus do céu, todo mundo tem um corpo assim, XYZ, e eu não posso ter, né? A mesma coisa, a questão dos filtros, né? Que tira uma ruguinha, tira outra, deixa a gente um pouquinho mais bonito. Usar um filtro não tem problema nenhum, né? A questão é quando a gente chega para o médico e fala, olha, eu quero isso aqui. E aí tem outra coisa, Cris, que eu tô lembrando aqui, que é a questão do etarismo. Nossa! Né? Outra discussão importantíssima, que é o medo que as pessoas têm de envelhecer. É o medo que as pessoas têm, desculpa aí. Não, acontece. Celular. Assim mesmo. O meu celular, Cris, fazendo um adendo aqui. Vai entrevistar a pessoa que tem TDAH, é isso que acontece. Fazendo um adendo, eu tava no programa do Serginho Groisman, meu celular tocou. Você foi no Serginho Groisman? Como é que você não me avisou? Eu tava assistindo. Eu tava na plateia. Mas ele tocou na hora que eu tava fazendo uma pergunta, menina. É incrível isso. Mas voltando ao assunto. Pessoal, desculpa. Voltando ao assunto, o que acontece? Essa imposição, essa questão de filtro, acaba questionando a gente mesmo pelo medo do envelhecimento. A gente não tem... isso é a coisa mais natural do mundo.
todo mundo vai envelhecer. Quem tiver sorte e tiver saúde, na verdade. Mas vamos combinar? Exatamente. Só envelhece quem tem longevidade, né? Então, assim, tem que saber lidar com isso, porque o tempo todo os padrões que vêm de fora, de todas essas mídias, impõem também esse corpo jovem, esse corpo, entre aspas, saudável, esse corpo bronzeado, igual Michel Foucault fala, né? Ele fala assim, você tem que ser jovem e bronzeado, né? Bonito, esbelto, forte, senão você não vai ser aceito, né? E não vai ser o quê? Bem visto também, né? Você chega numa reunião de família, ai, como você está bem, como você está maravilhoso, porque você está forte, sarado. Agora uma pessoa mais, né, que esteja lá com um pouquinho de excesso de peso, ai, não, né, já está desleixado. Você não, prefiro você falhou, você falhou. Você não conseguiu, exato, né? Todo mundo, eu falo que vira o ano, tem alguns propósitos para cumprir. Aí você chega no final, puxa, eu falei que eu ia, né, eliminar uns 10 quilos, mas não rolou. Ganhei uma a mais. Né? E aí tudo você bem. Se sente, mas muita gente tem uma sensação de fracasso, entra em depressão por causa disso, infelizmente. Né? Enfim, Agora, trazendo para a nossa discussão, antes da gente ir para o primeiro break, eu não assisto, não é que não tem esses pruridos de intelectual, não assisto BBB, não assisto porque eu durmo cedo mesmo, porque 6h15 da manhã eu tô aqui na rádio. Mas tô vendo no TikTok, nas redes sociais, a discussão que causou um comentário do tal do Rodriguinho, né? Sobre o corpo da Yasmin Brunet, que é uma modelo, né? Uma modelo internacional. Ela tem a mãe que foi uma das mulheres mais lindas da história do país, que é a Luísa Brunet. Continua maravilhosa. E o cara fez comentários absurdamente misóginos, horrorosos sobre essa menina, que é uma deusa. Ela é praticamente o padrão de beleza, né? Ela é. E aí já entra até a questão do feminino, do como a mulher é vista como mercadoria. Quer dizer, até o corpo magro acaba sendo alvo, né, de análises absurdas como a desse cara, num comentário lá entre homens, né? Sim, eu também vi isso acontecendo, infelizmente, através do Instagram. Não estou acompanhando, eu gosto de acompanhar, porque a análise, aí a gente já entra, meu querido chefe, ele estuda sobre game show, né, sobre reality show, e mestrado e doutorado em relação a isso. Que legal, também. Quem é? Bruno Tavares. Bacana. Já tem 2 livros publicados. Bacana. E ele fala exatamente sobre isso. Como é que é a base? Então, a gente tem 2 questões aí, né? Uma questão que é o desenvolvimento de programas, né, do reality show, e a questão do corpo, que foi aí avassalador, né? Primeira coisa, se a gente programas de televisão tem que ter, esse tipo de programa de televisão tem que ter essas intrigas, né? Senão ele não anda. Né? Porque o que move reality show é exatamente isso. A pessoa assiste se tem alguma discussão, algum envolvimento, tem que ter isso. Senão fica todo muito amiguinho, vai perder. O que a televisão faz? Perde patrocinador, porque não vai ter ninguém assistindo. Não, e assim é pauta, né? Lá é um laboratório. É um laboratório humano. É uma mistura interessante. interessante que eles fazem lá. E lá acaba se revelando uma série de conceitos, preconceitos. Sim, aí a gente vira entra, pauta pra gente, né? Exatamente. Tá Aí entra a questão dos meus estudos propriamente dito. A questão que aconteceu, como eu vejo isso, né? Eu vejo realmente o homem colocando a mulher numa prateleira, como se fosse um objeto. Aquele objeto está há 35 anos lá na minha prateleira, que é a idade da Yasmin Brunet, só que ele não me interessa mais, me interessa uma coisa, um objeto mais novo. A impressão que eu tive pelos comentários que eu vi foi exatamente isso. Ele trata... E assim, é uma questão, gente... sistêmica, é uma questão estrutural
que vem já enraizado na cultura brasileira. Não só na cultura brasileira também. Eu acho que em alguns países isso acontece. E a gente pega muito mais essa questão a sério, porque como a gente é um país tropical, isso envolve também a questão da exposição do corpo o tempo todo. Com exposição na praia, de mostrar, deixar o corpo à mostra também. Então, assim, isso já vem dentro, né, dessa questão pacote, mais cultural. Né? Essa tropicalidade, ela traz essa cobrança. Né, traz muito essa cobrança, e aí vindo de um homem, porque o homem de muitos anos atrás, vem com essa questão também dessa cultura masculina, né, machista, de impor coisas sobre o corpo da mulher, né, porque o corpo da mulher pertence ao homem. Isso a gente está falando de muitos anos atrás. Mas será que ainda existe isso? E para fechar esse bloco, mulheres são mais preconceituosas do que os homens em relação ao julgamento do corpo feminino? Porque o que a gente vê de mulher julgando o corpo de outra mulher, acho que elas fazem isso de forma mais ofensiva, até, não faz? Eu acho isso tão... não existe a questão da sororidade aí, né? Sim. E isso veio enraizado exatamente dentro da nossa cultura. Você falar o corpo, sempre a questão do corpo do outro, né? Inferiorizar a pessoa através do corpo dela, através da imagem dela, né? Você inferioriza ela pelo fato dela ser baixinha, ser nariguda, que aconteceu comigo, né? Ser gorda, ser magra demais. Então isso, essa questão de lidar com sua imagem no espelho, né? E depois a pessoa fala assim, olha, você é feia por causa disso, você é feia por causa daquilo. Sempre é o outro falando, Existe a questão da alteridade aí. Até que ponto esse outro influencia na minha própria visão, no meu eu. Especialmente se for familiar, né? Eu acho que é muito mais pesado. Aí é pesadíssimo. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, Patrícia. A gente vai pro break e volta já. Elas na Pan. Horas 33 minutinhos, estamos de volta com Elas na Pan, hoje recebendo aqui no estúdio minha amiga querida piracicabana, doutora, professora Patrícia Nechar, pioneira no Brasil nas pesquisas sobre movimento plus size. Falar de movimento plus size é meio genérico, assim, é só para resumir um pouco. Aliás, eu ouvi essa expressão pela primeira vez de você, Patrícia. Plus size, para mim, era tamanho de roupa, sim, né? Tamanhos especiais para mulheres com mais curvas e maiores. Que história é essa de movimento plus size? Explica o que é o movimento plus size. O movimento plus size, ele veio exatamente dessa questão da moda. São pessoas que, através da moda, né, dessa imposição, desculpa, a questão dessa, de quebrar essa imposição do padrão, né, e falar assim, olha, eu tenho um corpo gordo, eu tenho um corpo curvilíneo, e eu também quero usar roupas, eu quero minha identidade através das roupas, porque você também se veste do modo como que você é, e como que você quer ser mostrado para a sociedade. Então, isso fez com que a moda, a roupa plus size, se tornasse um movimento em prol deste corpo, entre aspas, vamos dizer assim, gordo, porque é um corpo comum, é um corpo que precisa normal, ser vestido. E é um corpo, exatamente, que precisa ser vestido. E não existia tanta roupa pra gente, né? Não. Eu lembro, eu vou até colocar aí uma questão pessoal minha.
a minha mãe, ela sempre se vestiu... Minha mãe foi Miss. Ela era linda. Agora eu estou falando dos bastidores. Era uma garota de Ipanema. Exatamente. Ela era uma garota de Ipanema. Ela foi Miss no Clube Monte Líbano e ela concorreu também à Garota de Ipanema, né? Carioca, da Gema. E assim, agora você imagina, eu que tive mais um corpo, sempre tive um corpo maior, um corpo curvilíneo, mesmo sendo magra, você imagina ter uma mãe que foi Miss e sempre teve o corpo em ordem, em perfeitas condições, lindas de viver. Agora, colocando isso em cima da filha dela, que entre aspas era gordinha. E você é a única filha mulher, né? Exato. E assim, eu sempre fui curvilínea. Então, quando eu ia colocar um shortinho, ele parava aqui nas ancas, no quadril. Aí minha mãe já ficava desesperada, queria me levar pro médico para fazer dieta, não sei o quê. Mas meu corpo era comum, era normal. Era de uma criança do meu tamanho mesmo. Eu sempre fui um pouco maior. Né? Tanto que na fila da escola, eu sempre fui uma das últimas a ficar na fila. E as minhas amigas, todas mais pequenas, um pouco menor, o corpo menor. E tudo bem, mas só que eu vivi com isso pela minha vida inteira. Havia uma cobrança. Eu acho que por isso também que eu fui para esse lado do movimento plus size. Tem uma história pessoal. Eu tenho uma história pessoal. Porque assim, a gente tá falando aqui, né, das mulheres serem mais implacáveis no julgamento do corpo de outras mulheres, né? Mais até do que os homens. Porque existe uma concorrência da beleza também. Tem. Aí eu perguntei para você sobre a questão da família, né? E a gente sabe, na maioria das vezes, se você sai do padrão ou apresenta um aumento de peso muito, muito rapidamente, as pessoas, a mãe, a tia, a madrinha, a sogra vem, mas o que aconteceu? Né? Já vem te cobrar. E muitas vezes isso não é uma coisa que tá para ser discutida, né? A pessoa tem consciência até de que tá com um problema ou que né, ganhou peso e acaba virando um bullying, vamos chamar assim. Sim. A gente acaba sofrendo um bullying dentro da própria família, não é isso? Sim, Existem modos de como você fala, de como você lida com isso dentro da sua própria família. Quando vem da família, é muito pior. A pressão é muito pior. Porque é o único local que você tem o seu acolhimento pessoal. Se você não tem acolhimento pessoal você não tem acolhimento dentro da família, desde pequeno, é a sua raiz, é onde você tem que encontrar um conforto. A tua família é o conforto, é o teu berço onde você vai dormir em paz. Se você não acha isso dentro da sua família, vai ser difícil você achar na casa do vizinho. Com certeza. Né? Então, a gente já começa a partir daí. E a cobrança dentro de casa, ela se torna até maléfica. As pessoas em volta já são más quando fala do corpo do outro. Né? Sempre vem com essa questão maléfica por detrás. E agora você ouve a mesma coisa dentro de casa, de um modo que não é afável, não é amigável, não é afetuoso, isso dói demais. E isso causa, sim, transtornos. Vai causando transtornos e distúrbios também emocionais, como a bulimia, a anorexia, até cortes no corpo, automutilação. Porque muitas vezes esses comentários vêm em forma de brincadeira, de sarcasmo. De ironia, né? Ou até mesmo de bronca. E isso é muito complicado. É muito né? triste. Assim, a gente não está falando nem do corpo. Eu tive uma situação agora parecida que eu presenciei. Era tudo bem. Era uma brincadeira feita por adulto com criança. Sarcástico, mas assim, a criança não tinha condições de entender que aquilo era brincadeira. Então, assim, aquilo feriu muito a criança. Então, assim, eu fiquei, e como, né, até quando que eu posso interferir nessa situação também, né? É muito complicado lidar com família, com terceiros, quando você vê uma situação dessa. Eu acho, não sei o que você sugere numa situação, porque há situações, né, em que, por exemplo, uma criança, né? Uma criança, ela
atinge um tal grau de obesidade que ela não consegue correr, ela não consegue subir num brinquedo. Aí você percebe que a criança precisa ter, né, uma intervenção médica profissional. Sim, nesse caso, sim. Mas há formas, né, de você, acho que tem que buscar ajuda profissional mesmo, né? Como lidar com essa criança? Como lidar, né? a partir do afeto. Né? Eu acho que assim, com o afeto a gente resolve muita coisa. A afetividade, conversar com a pessoa de modo gostoso, amoroso, sempre acolhendo este corpo, sempre acolhendo essa pessoa. E é ao contrário que a gente vê hoje em dia, né? Sempre ressachando, sempre impondo situações. E isso a pessoa leva para a vida toda. Para a vida toda. Essa autoaceitação. Por isso também, Cris, essa busca incessante por um corpo jovem, por uma... ai, não, eu não posso envelhecer. Eu não admito envelhecer. Uma coisa é não admitir envelhecer na cabeça, no modo com que se pensa. Sempre também tem que estar, gente, pelo amor de Deus, eu quero deixar bem claro isso novamente. Voltando, eu não estou romantizando a obesidade. Né? Eu não estou romantizando nada disso. Estou falando que tudo bem ter um corpo gordo. Não tem problema nenhum. A gente está falando de uma questão social, a gente não está falando de uma questão de saúde aqui. Isso é importante eu deixar muito claro. Então, não tem problema você ter uns quilos a mais. O que é importante é seu corpo ser saudável. Se você é saudável, gordo, não tem problema nenhum. É verdade. Né? E se você é saudável, muito magro, também não tem problema nenhum. Na verdade... Né? E a família... E isso... Agora eu lembrei que eu estava falando, né? TDAH. A questão de você conviver com isso, você vai envelhecendo com isso sim causa um transtorno. Isso assim torna-se vai se tornando uma doença mental e uma busca incessante pelo aquilo que não é real. Você vai buscar uma coisa que foi criado, foi imaginado dentro da sociedade e que foi imposta para você. Né? Então, e isso é uma crueldade. Isso, para mim, é muito ruim. É cruel. Né? É cruel. Patrícia, eu sigo um perfil no Instagram, eu não vou me lembrar agora o nome. Olha, ela é uma estilista e ela produz moda para mulheres gordas. E ela fala isso. Olha, eu faço... Toda vez é o bordão dela. Eu sou fulana de tal e eu crio moda para mulheres gordas. E ela recebe uma enxurrada de mensagens dizendo: como é que vocês falam gordo? Isso é ofensivo. Isso é xingamento. Você não pode... Afinal de contas, a palavra gordo, gorda, é uma ofensa? Como é que a gente nos tempos atuais, né, em que a gente tem que avaliar o que está dizendo, falar gordo, falar gorda, é ser ofensivo? É uma questão complicada, porque vai depender de quem está ouvindo e de como ela recebe e a questão contexto, do contexto. É a questão da semiótica aí também, ó, a questão da comunicação. De quem vem a palavra gorda? Como ela é, qual é o meio, qual que é o processo que ela vem e como ela atinge a pessoa. Então, se o apelido, às vezes o apelido da pessoa é gordo, gorda, e a pessoa é magra, né? Então, para ela, isso ok. Ou então, mesmo dentro do âmbito familiar, vem cá, minha gordinha, meu amor, minha vida, vem cá, minha gordinha gostosa, abraça e beija. É uma palavra afetuosa. Agora, a pessoa chega e fala assim: ah, você viu fulana de tal, aquela gorda e não sei o quê. Isso já é uma ofensa. Então, vai depender muito de como a pessoa recebe. E numa situação como essa, de uma estilista que veste mulheres gordas, não tem um contexto aí ofensivo. Não tem um contexto ofensivo, porque ela faz realmente moda para pessoas que têm um corpo fora do padrão, que é considerado gordo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Exatamente. Eu vou colocar aí outro exemplo. Uma pessoa calva, né? A pessoa sabe que ela é calva.
né? Então, por que vai falar pra ela? Fala assim, olha, gente, a pessoa tem... Você me desculpa, eu vou entrar no senso comum aqui. A pessoa tem espelho em casa. Ela sabe que ela é gorda, ela sabe que ela é calva. Então, assim, tá falando a verdade. É aquilo. Não tem problema. Acho que não tem problema, né? Existem outros modos. Se você realmente quer atingir a pessoa, tem outros modos mais interessantes de você atingi-la. Ou que chamar gordo, pra mim se faz assim, eu sou assim, óbvio, que bom. Isso significa que você consegue enxergar a pessoa, né? A Patrícia tá gorda. Eu falei, que bom que você sabe que eu tô gorda, você tá me vendo. E você que sabe bom. de uma coisa, Patrícia? Eu aprendi, a gente vai aprender, a gente precisa estar aberto a aprender, né? E a gente tem que, às vezes, ignorar papéis. Mães ensinam filhos uma boa parte da vida e uma boa parte da vida a gente aprende com eles também, né? E eu aprendi com a minha filha de 21 anos uma frase que ela me disse uma vez. Mãe, não se fala da aparência das pessoas. Não se fala. Isso pra mim, foi, primeiro que me encheu de orgulho, porque eu acho que ela, né, ela absorveu um aprendizado muito importante e é de respeito às pessoas. Acho que não se deve comentar a aparência das pessoas. Se tá gordo, se tá magro, se tá branco, se tá bronzeado. Não se fala da aparência, porque você não sabe em que circunstância aquela aparência é aquilo naquele momento. Exato. Né? A menos que seja para fazer um elogio sincero. Não é verdade, Patrícia? Então, se for para você comentar, você tá barrigudo, você tá com celulite... Não faça comentários assim. Faça comentários elogiosos, né? Levante a autoestima. Não seja hipócrita. Né? Cale-se se não for para elogiar. Sim. Mas, na medida do possível, faça elogios e jamais comente a aparência das pessoas. Isso é muito importante, né? É um exercício. É um exercício e a gente está bem longe disso, Cris. Infelizmente, a gente não deve comentar sobre o corpo do outro. Por uma questão realmente, qual é o momento, qual é a situação dessa pessoa. Teve casos que... novamente, né, dentro das minhas pesquisas e da minha vivência acadêmica, que uma pessoa falou assim, nossa, você emagreceu, você tá linda. A pessoa responde, eu estou com câncer. Exatamente. E assim, aí a cara da pessoa foi lá embaixo. Exatamente. Né? Eu falei assim, poxa vida, não se comenta. Não, a gente deve, a gente já está acostumado com isso. A gente nasceu falando sobre isso, né? Tanto que o corpo, a imagem do outro, é um cartão de visita, né? Ao mesmo tempo que quando a gente é criança, quando a gente quer ofender a outra pessoa, a gente usa a questão estética, o que é a imagem dela. E é o que uma das referências dos meus últimos estudos, que é a questão da subserviência de pessoas instagramers, fazem em relação às modificações do corpo dela. Patrícia, esse papo tá bom, hein? Não, tô acabou? adorando. Não, tá bom. Tá. Tem mais um bloco, nós vamos para um break. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Fica aí. Bom. Elas na Pan. 9h52. A gente está de volta aqui com Elas na Pan. Hoje eu estou recebendo a professora doutora Patrícia Nechar, que é pesquisadora do movimento plus size, do corpo gordo. A gente está num papo bacana aqui, duas gordinhas, né, doutora? Né? A gente conhece bem as dores e as delícias, né? Mas, olha, antes, eu tenho uma dica para você do Mercadão dos Óculos, que é a rede de óticas mais premiada do Brasil. As férias estão acabando, a garotada daqui a pouco estará de volta à rotina escolar. E a primeira dica importante é que você leve seu filho, sua filha para uma consulta com o oftalmologista, né? É importante, a saúde da visão, ela é fundamental para garantir um melhor aprendizado. A outra dica importante é que o Mercadão dos Óculos está com uma promoção de volta às aulas. Você faz os óculos do seu filho com as lentes Eurolux Kids e ganha até 2 trocas de lentes
ao ano, não é bacana? A criançada adora quebrar óculos. Você usa óculos, Patrícia? Eu uso para leitura e malemar eu uso, que às vezes eu esqueço. Tá. Eu comecei a usar aos 14 anos, mas a gente vê a meninada que usa desde cedo, eles quebram óculos, né, direto. Então, você tem aí a possibilidade de trocar 2 vezes a lente no ano, é bem vantajoso. Então, passa lá no Mercadão dos Óculos e aproveita essa promoção. Você fala com a Luana, o Wellington, a Thaís, a Juliana, elas, né, vão estar lá para atender você com carinho e com a atenção que você merece. O Mercadão dos Óculos fica na Rua Rangel Pestana, 962, entre a Governador e a Benjamin Constant, bem no centro, tá bom? Facinho de chegar lá. Então, aproveita essa promoção. Bora falar mais um pouquinho, continuar nossa prosa, Patrícia Nechar. Vamos lá. Eu me lembro, eu não sei se foi esse o caso, você costuma se manifestar. A gente tem tido acesso a vários casos de gordofobia. Sim. A mídia tem noticiado, né? Ano retrasado, se eu não me engano, uma modelo foi impedida de entrar num voo da Qatar Airways, né? Sim. Por ter por ser grande e porque ocuparia, se eu não me engano, a treta foi essa, 2 cadeiras. Uhum. E você até se manifestou. Eu até foi bem de manhãzinha. Tava até descabelada na hora que eu me manifestei, porque começou a vir uma enxurrada de informação para mim, do mesmo jeito que veio da Yasmin e tal. Você tá vendo o caso? Mas o da menina me pegou muito, porque é uma libanesa, ela tem cidadania libanesa, como eu tenho raiz libanesa, e eu fui pro Líbano e foi exatamente lá que aconteceu. Ela foi impedida de viajar, ela poderia viajar, ela pode viajar, só que ela tinha que comprar 2 cadeiras, né? E ela comprou as 2 cadeiras, mesmo assim ela não pôde embarcar. Que coisa. O problema foi exatamente esse. Ela presa dentro do país por uma questão de gordofobia. Falei assim, olha, você comprou 2 cadeiras, mas esse voo você não vai. Que constrangimento. E aí foi uma situação muito chata que aconteceu. A família dela embarcou e ela não pôde embarcar. E ela ficou sozinha num país, sem ninguém para poder ajudá-la, sem poder auxiliá-la. E, óbvio, vem um monte de coisa dentro da gente. Fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Por causa do meu corpo. E, infelizmente, né, o que eu falei, cada país é um país, né? E infelizmente, no Líbano, essa imposição é muito maior. Né? E olha só, é um país que tem várias misturas religiosas aí. A gente sempre fala da questão religiosa, mas também tem uma mistura de corpo aí muito grande, né? E é isso, acho, da questão da moça da Qatar. Do voo, isso, né? Do voo. E você tem acompanhado mais? Você Sim, acha que está evoluindo? A gente está evoluindo com lei? Está evoluindo. Olha, sempre são 2 forças, Cris. James Hillman, ele fala bastante sobre isso, né? Dos discursos de poder que ele estuda, que eu acho sensacional o trabalho dele. Do mesmo jeito que vem uma força falando sobre, olha, faça isso, seja feliz, aceite seu corpo. Por um outro lado, vem com a mesma intensidade de força, falar, não, seu corpo tem que ser padrão, cada vez mais. São 2 forças, né, sempre, como se fosse um cabo de guerra, o tempo todo. E o que cabe a nós é saber lidar com isso. Cris, se você me dá mais um minutinho, eu agradeço. Você sabe o que eu queria falar para todo mundo aqui? No fundo, no final, eu queria fechar isso. É libertador você se amar. É libertador você se aceitar com amor. É libertador você se aceitar com afeto. Eu sou muito mais feliz com o meu corpo hoje. E, assim, tudo bem que eu tenho bastante celulite, mas eu vou mesmo assim, eu vou à praia, eu me divirto, eu faço funcionando, tá né, tudo Patrícia? funcionando, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E tá tudo bem. É libertador. Gente, se alguém aí tiver me ouvindo, tem algum problema com essa questão do seu corpo, comece a se olhar com mais amor. Se olhe com amor, porque só você mesmo, se o amor não vier de dentro de você, não vai vir de fora.
Ah, eu amei. Não é vir de fora. Então, assim, é libertador você se amar. Adorei. Eu acho que isso que você fecha o programa com a mensagem que a gente quer deixar mesmo. É isso. Aceite-se, mas mais do que isso, ame-se. Sim. Né? Veja a maravilha que a máquina que é o seu corpo, né? Exato. As suas perfeições e imperfeições, porque todos nós temos perfeições e imperfeições nessa máquina que quando funciona, ela funciona numa harmonia maravilhosa. Patrícia, eu não tenho nem como te agradecer, eu estou muito feliz de abrir 2024 com uma entrevista com você, que é uma mulher incrível, que eu adoro, uma pesquisadora, uma estudiosa, uma mulher que só nos dá motivo de orgulho. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço imensamente, novamente. Adorei, Cris, obrigada. E olha, quando eu estiver aqui em Piracicaba... me chama. Me chama. A gente não vai aprontar umas coisas. Aí certeza, eu tenho umas ideias aqui para Elas na Pan, pra gente botar essa mulherada para funcionar. Sim. Bruno Alves, a gente vai encerrar o nosso programa hoje. Bruno também voltou das férias, também tá com um semblante descansado. Daqui a pouquinho ele tá chegando aí no Jornal de Esportes. Então eu quero deixar uma mensagem de encerramento do programa. Olha só, da Coco Chanel. Essa mulher falava coisas interessantes. Ela disse o seguinte: a beleza começa no momento em que você decide ser você mesma. Olha não só, é isso? Exatamente. Sabia das coisas essa Chanel. Então, gente, o Elas na Pan vai ficando por aqui. Eu agradeço novamente a Patrícia, a Sufi Nechar por estar comigo aqui nesse programa. E na técnica, eu tive o apoio do Bruno Alves. E eu espero você todas as terças, aqui na 99,5 FM, sempre a partir das 9 da manhã, com Elas na Pan, feito especialmente para você. 11h30 tem Jornal de Esportes, com Marcelo Sá, Leandro Bolles e equipe. Bom dia! Ótima semana, um beijo Piracicaba e região metropolitana. Você ouviu Elas na Pan. O oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.